Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque a Tua bondade nos alcançou. O Seu amor nos alcançou. A graça e a Tua misericórdia estão sobre nós todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, por sermos Teus filhos, filhos amados. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai de amor, um Pai de cuidado, um Pai de instruções, um Pai que nos educa, nos guia, nos mostra a Tua verdade, um Pai que nos protege. Pai, como é bom ter um Pai tão bom, tão bom, tão bom, Pai perfeito. Obrigado porque somos os Teus filhos, amados, amados, amados. Obrigado, Pai, porque Teu amor flui entre nós. Obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou quando não tínhamos nenhum valor, éramos pecadores e vivíamos segundo os conselhos do mundo, os conselhos das trevas. Mas graças a Deus, o Senhor deu o Seu Filho único para morrer em nosso lugar. E aquele ato de Jesus fez um único e suficiente sacrifício para que nós que cremos tivéssemos vida eterna, vida abundante, vida em paz. Eu te rendo graças, eu te rendo graças por uma manhã gloriosa, uma manhã onde o Teu fluir do Teu Espírito marcará as nossas vidas. Obrigado porque somos privilegiados de estarmos com os nossos irmãos e irmãs, ouvindo da Tua palavra, recebendo instruções das Tuas verdades. Confiamos no Senhor. A palavra de Deus nos diz: confia no Senhor. O que é interessante é que Ele não diz confia no Senhor e você vai se lascar. Uma expressão típica lá do Nordeste, muitas vezes dita: confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Coloca o Senhor, o reino de Deus, em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Confia no Senhor, confia no Senhor, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Porque a palavra, ela é repleta de instruções para confiarmos nele. Isso é uma instrução para reforço. Quando a palavra repete algo, é para nos chamar a atenção, para que possamos estar atentos àquilo e possamos realmente. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Ele diz: acho que vocês não entenderam, vou falar de novo. Outra vez vos digo: alegrai-vos. A Bíblia está repleta de textos, diz: confia no Senhor. Tem alguém que confia no Senhor?
pastor Amauri falou assim: confia ao ponto de quando Deus pediu o filho a Abraão entregar. Mas quanto maior o nível de confiança, maior o nível de proteção, maior o nível de cuidado, quando confiamos nele, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E a fé tem ações correspondentes. Tem alguém que confia no Senhor aqui? Então senta, confiando que Ele está no controle, porque nós damos a Ele o direito a controlar as nossas vidas. Porque o Senhor jamais pode guiar alguém que rejeita ser guiado. Eu nasci em São Paulo, capital, então tem coisas que eu aprendi lendo ou ouvindo. É como aquele burro teimoso, que o dono que quer o melhor para ele tenta guiá-lo, e ele não quer ficar resistindo. Mas aqui nós não temos burros teimosos, amém? Nem burros, nem teimosos. Nós somos filhos que confia quando Ele nos puxa, nos guia. Porque o dono daquele animal, ele não quer machucar o animal, ele quer conduzir o animal. Quando o Senhor, Ele quer nos conduzir, Ele não nos traz com violência. Ele faz aquela sinalização. E a gente entende. É para cá. É suave. Ah, mas e se eu resistir? Aí ele vai sinalizar com mais intensidade. Mas quanto mais sensibilidade das coisas do Senhor, mais rápido nós vamos guiar-nos no caminho dele. Oh, happy day. Deu até vontade de cantar. Queridos, eu vou convidar para estar aqui conosco nessa manhã. Estamos fazendo parte das celebrações dos 16 anos de fundação do Verbo da Vida Lapa. Eu sei que tem alguns que estão aqui desde o princípio. No princípio era o Robson e Roseli. Aleluia. Depois fomos chegando os irmãos, depois chegou o pastor Antônio e família. Glórias a Deus. A Aninha acho que chegou também, né? Não como o pastor Antônio. Era criancinha. Hoje é uma moçona. Está fazendo rema. Aleluia. Mulher de Deus. Mas temos o privilégio de estar o nosso supervisor, Amauri Almeida. Ele é o supervisor do Ministério Verbo da Vida para o Estado de São Paulo. Mas entenda, a posição de supervisão é uma posição de paternidade. Não é só uma posição de autoridade, é de paternidade. Ele, junto com o apóstolo Guto, que hoje estão em posições diferentes, mas foram os primeiros supervisores levantados no ministério há mais de 30 anos. Tem uma caminhada, tem uma história. E olha que privilégio recebemos da parte do Senhor, através da vida desse homem de Deus hoje. Pastora Mauri, venha. Você pode celebrar uma salva de palmas? Em honra e gratidão. A nossa amada esposa, a Marisete, eles chegaram de viagem, eles estiveram ali na Turquia, andando pelas igrejas do Apocalipse. Então, se sobrar alguma coisa para a gente se enquadra, amém? Estiveram por ali caminhando, vendo as histórias do Senhor através da Bíblia. E tiveram um privilégio. Chegaram na sexta-feira pela manhã, depois de mais de 12 horas de viagem. Mas aprove a Deus de termos essa agenda. Eu sei que será um privilégio para nós recebermos. Amém? E no final ele vai dar umas boas novidades, que nós vamos todos nos alegrar ainda mais. Amém? Amém. Tem muito mais, então não desconecta, porque tem muito mais para acontecer. Pastor, seja livre. Ok, obrigado. Obrigado. Um abraço. Aleluia. Cadê o povo bonito de Deus? Oh, aleluia.
Sabe, eu creio que hoje é uma manhã apostólica. Uma manhã de fundamentos novos para a nossa vida, né? E eu estava dizendo ontem, numa reunião que nós tivemos ali em Americana, com 100 pastores, 7 diretores de rema daquela região, dizendo para eles que eu, depois de mais de 3 décadas de ministério, eu tive o privilégio de andar pelas ruas que o apóstolo Paulo andou, né? E aí eu estava ali cuidadosamente buscando as impressões digitais do dedão do pé dele para pisar onde ele pisou. Louvor, muito obrigado. Dá uma salva de palmas para o louvor. Ele é imutável, não é não? Então, para nós é sempre uma honra, é um privilégio ministrar aqui nesta igreja, né, tão bem conduzida, tão bem cuidada, né, e creio que tempos novos da parte do Senhor está chegando para esse tempo, né? E eu sei que, né, que Deus, quando confiamos nele, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estriba no teu próprio entendimento. A Bíblia diz que em tudo mais ele fará, né? Ele é quem é a fonte da nossa inspiração, ele é a fonte, né, do nosso suprimento, das nossas perspectivas de vida. Quando o nosso coração está nele, tudo vai bem, tudo acontece, amém? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele ainda reina e governa. Não é sobre a terra, é sobre o universo, né? Amém? Ele que criou os céus, terra e mar e tudo que neles há, ainda é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Amém? E eu sei que ele, de fato, é o supremo pastor desta igreja. Amém? Ele sabe como fazer, ele sabe como conduzir, né, todas as coisas, né? E quando a nossa confiança está nele, tudo vai bem. Quando entendemos essa condição de confiança plena, nos rendemos. Amém? Lembra daquela mulher cananeia que tinha aquela situação em casa, a dificuldade que ela tinha, né? Mas ela não podia ter acesso a Jesus, a palavra, e ela simplesmente não desistiu. Nunca desista dos planos de Deus para a sua vida, meu querido. Saiba que Deus é poderoso para ir muito além da sua capacidade de raciocínio, de pensamento, porque Ele está muito adiante de nós. E glória a Deus, porque Ele nos tem como filhos, né? E se Ele estar adiante, Ele está abrindo caminhos. Ele está mostrando veredas para mim e para você. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, quando a nossa confiança está nele, é como aquela mulher disse, ele é a resposta para mim. Ele é a resposta para mim, né? E eu não sou um pactuado com ele, eu sou uma mulher cananeia, mas eu sei que ele é a resposta para a minha vida, né, para aquilo que eu estou tão necessitada de ter. E simplesmente ela acessou. Até Jesus, porque ainda não se tinha revelado plenamente como o Senhor e Salvador da humanidade, estava só ali para os seus, né, deu uma palavra forte, que tenho eu contigo, né, que queres, mas ela se dobrou, ela se rendeu, né? O texto diz que ela se inclinou e beijou os pés dele. E aquela situação, para aquele tempo, né, para aquela dispensação, alguém que fazia tal coisa reconhecia, aqui é a autoridade máxima. Aqui está a resposta para a minha vida. Diante dele eu me dobro. Diante dele eu me rendo. E Jesus reconheceu, né, naquela mulher um princípio de crença e de fé que nem mesmo ele encontrou no meio dos seus. Amém? Então está chegando esse tempo para a nossa vida. O apóstolo
Guto, ele sempre diz que nós estamos vivendo o avivamento. Né? E o avivamento dessa igreja começa nessa manhã. Amém? E ele não vem de fora, ele já está dentro de você. É por isso que eu disse que eu estou diante de um povo lindo, bonito, alegre, feliz, regozijar-se. O pastor foi muito feliz e bem específico, como ele disse, regozijai-vos no Senhor. Amém? Não precisa alguém fazer cócega em mim para eu me regozijar. Aleluia! Eu subo nesse lugar e a alegria já me possui. Amém? E se me possui aqui, que eu estou com essa responsabilidade, imagina aí. Amém? Que é onde está chegando a graça, que é onde Deus está derramando da sua unção, do seu poder. Deus, certamente, nessa manhã, Deus está simplesmente indo de encontro aos anseios do seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Se eu abrir aqui meus equipamentos. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus. No livro de... Oh, aleluia. Livro de Efésios. No capítulo 1, né, vamos falar de uma igreja que estava no primeiro século fundamentada, né, na Ásia Menor, Antioquia, que hoje é Turquia, né, em Ásia Menor, né, que hoje é o país o qual eu visitei, né, Turquia. Né, e eu tive essa felicidade de estar lá. Era uma cidade tão próspera para o primeiro século. Né? Dizem os historiadores que tinha 250 mil habitantes. Era uma cidade quase ao padrão de Campina Grande, um pouquinho menor, mas era uma cidade bem próspera, bem, né, rica em todas as coisas. A região que eu andei, de Éfeso, né, existem 4 produtos que ainda hoje dominam. Sabe qual é a principal produto que vem da Turquia? Oliva. Não sei por quê. Passa. É o maior produtor de passas. Exporta para o mundo inteiro, passas de alta qualidade. E couro. Cidade de Pérgamo, ou Bérgamo, é a cidade onde se inventou o pergaminho pela primeira vez, né, para que os escritos pudessem chegar até nós. Né. Após o domínio romano, né, o papiro que vinha do Egito foi proibido, e aí um curtidor, né, não sei se era Simão, e ele disse, olha, eles não vão nos impedir de levar a mensagem, né, às futuras gerações. Aí criou o pergaminho em Pérgamo. Né, e era até mais fácil de escrever no pergaminho do que no papiro. No papiro eu tinha que ter um tipo de pena que eu tinha que, né, buscar uma determinada tinta. Né? No pergaminho não era preciso, era só aquecer o bico da pena e escrever. Isso se chama pirografar. A tinta poderia, com o tempo, por ser um material de origem orgânica, né, porque não existia nada sintético naquele primeiro século, poderia, com o tempo, ir se deteriorando e apagar, mas o que era pirografado ficava para sempre. Aleluia. Amém? Amém? Oh, aleluia! Dizem os historiadores, a Bíblia não cita isso, mas dizem os historiadores que aquela igreja foi a maior igreja apostólica do apóstolo Paulo. Chegou a ter, frequentando 60 mil pessoas. Imagina isso, 250 mil habitantes para aquela época, né? Aquela igreja, aquela mensagem, alcançar, né, entre 50 e 60 mil pessoas. Né? É muito mais, é 20%, né, da população, né?
Então, aquela mensagem foi muito forte, muito contundente. Por isso que eu disse que hoje de manhã é uma mensagem apostólica aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então, o livro de Efésios, capítulo 1, vai ser exatamente a base da nossa mensagem para esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1. Nesse livro, é um livro fantástico das Escrituras, essa epístola paulina, e ele usa 3 figuras que são altamente importantes, né, para embasar a sua mensagem. Ele utiliza, né, a mensagem do corpo. Ele diz que nós, a igreja, somos o corpo, mas Cristo é o cabeça. Amém? Mostrando essa estrutura de ligação entre cabeça e corpo, né? Ele utiliza essa mensagem, e é exatamente o meu foco nessa manhã, saber, né, que mesmo, né, que vamos estar ou avançar, né, que vamos prosseguir, né, na caminhada ministerial, sempre o cabeça vai estar sobre nós, que é Cristo, a palavra. Somos o corpo, né? E disse que Ele, o cabeça, colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Uma outra figura que ele utiliza, não é a figura que eu vou utilizar nessa manhã, é a figura de um edifício, né? E diz que Cristo, ou a palavra, é a pedra angular, ou a pedra de alicerce. Então, se a nossa vida está embasada e estruturada sobre essa pedra, ou essa rocha que é Jesus, pode vir tempestades, pode vir vendavais, pode vir o que vier, mas a nossa casa não desmoronará. Em outras palavras, o nosso edifício está bem firmado, bem alicerçado. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Então eu creio e eu professo na autoridade e no poder do nome de Jesus, que as bases estruturais desse edifício, dessa igreja que não é a de Éfeso, mas é a igreja da Lapa, ela está simplesmente sobre a rocha, sobre a palavra, sobre os ditames da visão, da palavra revelada, da mensagem da fé. E nada vai poder ter supremacia contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! É por isso que Deus tem criado um link, né? Eu, quando penso em link, que é uma palavra mais moderna, eu penso naquela, né, naquele produto, daquela resina que era tirada para calafetar a arca, né? Quando uma tábua estava sobre ó, né, existia, né, uma resina que era tirada, né, das árvores naquele tempo, algo, né, orgânico, natural, né, para que quando a arca fosse montada, nada pudesse, né, entrar e ela pudesse flutuar. Chegou o tempo, irmão, de que Deus vai te levar a um nível de flutuação maior. Oh, aleluia! Glória a Deus! E sabe, irmãos, a outra imagem é a que está escrito em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23. Falando sobre pacto, sobre aliança, sobre caminhar juntos, sobre estar segundo a mesma visão, o mesmo propósito. E Paulo usa a figura, a analogia de um casamento de marido e mulher. E ele diz que nós, a igreja, somos o quê? A noiva ou a esposa. E Jesus, o noivo ou o esposo. E disse que o esposo, o noivo, vai dar a vida, se necessário. Amém? Então, família que está se conduzindo segundo o mesmo propósito, segundo uma visão, jamais se dispersará. Amém? Deus está criando essa, né, untando a nossa vida nessa manhã. São 16 anos, né, de caminhada, né,
Existe um legado que precisa, de uma forma ou de outra, né, ser escrito nos pergaminhos, não de couro de ovelha ou de bode, mas no íntimo do seu coração. De que aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar em nós. De que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Viver tempos de refrigério, tempos de uma nova estação, tempos de uma nova fase. Não é que devemos desconsiderar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 13 anos atrás, eu não desconsiderei o trabalho que foi realizado com muita hombridade, muita nobreza, né, pelo pastor anterior, que era o supervisor, que era o pastor Janduí. Em todas as minhas reuniões eu fazia, né, exatamente, né, tinha sempre no meu coração, né, a convicção de que eu teria que valorizar o trabalho dele, mas eu também teria que abrir o coração para que Deus me levasse para a caminhada seguinte. Você está pronto para ir para a caminhada seguinte? Oh, aleluia! Porque na caminhada ministerial, e quem está falando para você é alguém que já está 7.0. Mais de 3 décadas de ministério. Já passei em diversas esferas. Em todas elas fui abençoado. Nunca me senti ferido ou decepcionado quando afrontado ou confrontado. Porque eu sabia, se um confronto estava chegando, é porque Deus estava preparando algo melhor para a minha fase seguinte. Você compreende isso? Oh, aleluia! E a minha caminhada nessas mais de 3 décadas foi assim, ó. Assim como fé vai crescendo à medida que nós meditamos na palavra, assim como nós cremos e nós professamos, diz que é de degrau em degrau, de glória em glória, vai aumentando, né? E o diabo vai se distanciando da gente, glória a Deus por isso, e a gente vai caminhando em direção ao alvo. Oh, aleluia! Mesmo assim, irmãos, é a nossa vida no contexto da igreja. Nunca será para um retrocesso, mas será para um avanço. Porque, quer ver, abra comigo o capítulo 1 do livro de Efésios. No versículo 3, Paulo diz assim, Paulo começa fazendo uma saudação, né, àquela igreja, né, uma igreja na qual, na 3ª viagem missionária, ele passou 3 anos ali. O pessoal até brinca, ele começou a pregar ali em Éfeso, quando ele passou na sua 3ª viagem missionária, e aí ele foi um pouco impedido dentro, né, do contexto da cidade de Éfeso, mas tinha lá eu pude visitar a escola de Tirano. E aos meus olhos estava abarrotada, cheia, só tinha uns muros lá, pedra sobre pedra, mas eu olhei e disse, Senhor, que coisa grande! E disse que Paulo almejava alcançar toda a Ásia Menor naquela época. E Tirano foi a porta. E o pessoal brinca, era exatamente, ele passou 3 anos ali, era o Rema e a escola de ministro. Aí eu disse, rapaz, o pastor Banner não era brincadeira não. Ele nunca veio aqui, mas ele já viu pelo Espírito essa situação. Porque no princípio ele foi muito perseguido, tanto aqui em São Paulo como lá também, na região Nordeste, mas ele simplesmente não recuou, ele não desistiu. Porque ele sabia o Deus que ele estava servindo, é como eu venho te exortar nessa manhã, saiba que quem passar por aqui, que quem estiver nesse púlpito serão homens e mulheres de Deus que vão te levar a um nível de avanço, a um nível de crescimento maior. Amém? Eu vejo, irmão, nessa manhã, como uma chuva entrando aqui, uma nuvem de glória, Deus dizendo, olha, creia tão somente, não recua diante das dificuldades, chegou o tempo, e o tempo que você tanto clamou, o tempo que você tanto orou, Deus está respondendo hoje, dizendo, será maior, será maior. Pergunte para seu irmão, nós somos parte disso ou não?
Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu não sei se o pastor lembra, sempre que eu venho aqui, eu digo que é muito fácil ministrar aqui. Isso mostra que é uma igreja bem instruída, bem treinada. Eu quero ir para o texto, mas aqui está borbulhando dentro. Você entende isso? E eu sei que não é algo que está vindo sobre mim, é algo que está vindo você puxando em mim. Somos cooperadores nele, para que um plano e um propósito se cumpra. Amém? Oh, aleluia! Aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar em nós. Amém? Eu posso professar a palavra, né? Como Paulo disse, não é que eu seja perfeito, não é que eu tenha simplesmente o conhecimento pleno, total, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu decido fazer, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o plano da soberana vocação em Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Somos somos aperfeiçoados nele, irmão. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, nele tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu posso dizer para você, como Paulo disse para aquela igreja, graça e paz. Graça e paz aos santos da Lapa, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou aos homens e mulheres fiéis, ou nessa obra, como o pastor bem citou, uns que estavam lá no princípio e outros que chegaram. Oh, aleluia! Maravilha! Oh, fantástico aqueles que chegaram desde o princípio, mas também maravilha, fantástico para aqueles que se alegraram. Agora somos uma família, irmão. E podemos andar junto em direção ao propósito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Eu estou me vendo como dando uma bênção apostólica a vocês. Oh, aleluia! É assim que eu estou me sentindo. Oh, no versículo 3, abra lá, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, você é um abençoado. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Essa palavra abençoado nos originais é a palavra elegeu. Que traz para nós, transliterado, como a palavra eleição. Você é um eleito em Deus. Amém? Você é um eleito nele, irmãos. Oh, aleluia! É essa condição que nos torna o quê? Filho de Deus. Oh, aleluia! Então, por isso que nós temos essa condição, né, de nele, em Deus, né, o dever de ter. Às vezes me perguntam, né, nessa região lá eu encontrei muito turco, e às vezes pergunta para o turco, que sabe vender bem, né? O turco vende bens, ele sabe como fazer as coisas. Você chega numa barraquinha, tudo que ele tem está aberto para você, né, provar, de graça, né? Mas quando prova, ele faz uma pergunta para mim e para você, você gostou? E se você gostou, ele disse, você tem que levar. Aí ele diz, porque você não vai encontrar, quando você voltar, algo igual isso aqui. Aí você está rendido, né? Glória a Deus. Amém? Então nós devemos ter nele o dever de ter, de possuir as coisas. Amém? De fato, a Bíblia diz que tudo já está
consumado acerca de mim e de você. Deus providenciou para o tempo vivencial nosso até aqui, são 16 anos, né? Momento festivo, mas ainda se abre uma porta para algo maior que Deus está por realizar e por fazer, onde, né, as coisas que foram tidas e possuídas neles até agora vão superabundar na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia! Eu creio e professo que Deus vai fazer chover, chuva seródia, chuva temporã, chuva da semeadura, chuva da colheita, aleluia, aumente os seus silos, amplie, aleluia, os seus armazéns, porque Deus vai fazer abundantemente mais, irmão. Aleluia. Diga abundantemente mais. Porque estamos nele, irmão, em autoridade e poder sobre o principado, potestade, ou as forças, né, do presente século, do mal, não tem mais ação sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos colocou numa posição, né, de estar vendo por cima e nunca por baixo. Diz que Ele colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O inimigo não está debaixo do cabeça, está debaixo do pé, do corpo. Aleluia! Aleluia! Versículo 4 diz assim, como nos escolheu. Opa! Pastor, eu fui escolhido? Sim. Foi Ele que te escolheu. Amém? Ele só está esperando esse seu nível, né, de prospecção, de avanço, de crescimento, para que coisas maiores comecem a acontecer na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, você é um escolhido do Senhor, você é um vocacionado de Deus, nada vai, da parte do inimigo vai prosperar sobre a sua vida. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que eu posso pensar, ou que eu posso imaginar, que eu possa professar, Ele fará. Chegou um tempo de gozo e regozijo, irmão. Olha, eu não estou dizendo que não existia, eu estou dizendo que vai superabundar. A nuvem está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui está a unção apostólica para testemunhar e testificar acerca disso. Porque mesmo que eu queira fugir de não estar aqui, Deus vai me direcionar. Você sabe que eu estou aqui hoje, não foi eu que escolhi. Foi alguém que me escalou. Eu tive uma reunião dura, estafante ontem. Cheguei em casa quase meia-noite. Aí aconteceu, e Rubinho, com pena de mim, disse, amanhã eu vou dirigir para o Senhor, logo cedo. Só que a esposa dele ensina no Rema, e ela me disse que ela vai ficar quase, 15 dias fora, e ela hoje precisava ir para a igreja para estar lá com o pastor dela. Eu disse, eu vou separar esse casal? Aí eu não disse não para ele ontem, porque eu sabia que ele não obedecia. Eu disse, vá dormir, e de 8h30 a gente se encontra. Aí eu saí de 7h30. Por isso, quando eu cheguei aqui, estava o louvor orando, e eu disse, olha, Deus não dormita, né? Ele está sempre atento, Ele madruga. Eu sei que muitos não entenderam, eu estava dizendo acerca que quando Deus age, a gente tem que correr. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga, irmão, Deus está agindo. Diga a ele, vamos correr junto, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo, aleluia! Ele nos escolheu, irmãos, mesmo antes da fundação do mundo. O projeto estava lá, mas ele disse, eu preciso prioritariamente fazer algo que precede o projeto da fundação. E criou quem? A mim e a você. Fomos feitos
para a glória dele, do Senhor. Ele nos criou antes da fundação do mundo e nos escolheu para sermos o que? O texto diz: santos e irrepreensíveis. Oh, aleluia! Santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, versículo 5, nos predestinou para Ele. Oh, aleluia! Eu não estou falando aqui da doutrina da predestinação, porque essa palavra predestinar é a palavra proirizo, que ela quer dizer, Ele decidiu que eu e você somos úteis para Ele, que somos instrumentos dEle. Amém? Oh, aleluia! Diga: o Senhor é bom em todo o tempo, né? Oh, aleluia! Oh, Ele, o Senhor, tem decidido acerca de mim e de você. Você não foi feito para o fracasso, não foi feito para o, para o declínio, né? Você foi feito para o sucesso, para o avanço, para o progresso. Você não foi feito para recuar. Creia que aquele que te alcançou é poderoso para te levar à fase seguinte, ao estágio seguinte. Deus é poderoso e Ele que prometeu, Ele cumprirá a promessa. Eu sei. Uma vez eu decidi escrever, eu fiz um pergaminho, não de couro, eu fiz o modelo de um pergaminho no computador, e eu escrevi tudo que Deus tinha feito por mim, e eu botei no meu quarto, e botei um pergaminho número 2, o que Ele tinha prometido para fazer. E aí todo dia eu olhava o que Deus estava fazendo por mim, tinha feito, e ia arriscando aquilo que estava se cumprindo. As palavras que eu tinha recebido, por isso que eu sei que tem promessas, que elas se cumprirão nesse tempo na sua vida. Palavras foram dadas através do dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, do dom de discernimento e espírito, foram ditos acerca de você, seus negócios, sua família, oh aleluia, e elas se cumprirão para esse tempo, para esta fase. Irmãos, e quando um tempo eu esqueci, comecei a viajar muito, e quando eu voltei lá, eu me impressionei, eu tinha que fazer o pergaminho número 3. Porque Deus lá na surdina estava cumprindo tudo e eu é que não estava acompanhando, era rápido demais. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, é rápido demais. Oh, aleluia! Oh! E aí, um dia, porque as palavras que eram me dadas, eu sinalizava quem tinha dado. Um dia ligou alguém para mim e de 3 da manhã me acordou. Eu disse: como é que pode um negócio desse? No meu descanso, estou abandonando o ministério, estou deixando tudo, ou estou magoado, sofrido, vou desistir. E era alguém que já caminhara mais de uma década, junto conosco, a mesma família. Aí eu disse: um momentinho, eu me levantei. Quando eu me levantei, eu estava diante do pergaminho 3, que era o pergaminho que tinha me dado palavra. Aí eu disse: peraí, deixa eu ler aqui, pelo telefone. Olha, aí citei aquela promessa número 1, a 3, a 4. Aí eu perguntei: tu sabe quem foi que disse isso para mim? Aí quando eu vi, foi um berro do outro lado, parecia um leão ruivando. Fui eu! Eu digo: pois está se cumprindo na minha vida. Se está se cumprindo na vida de quem recebeu, imagina de quem deu. Porque melhor é dar do que? Oh, aleluia! Aí eu: diante disso aqui tu vai recuar. Ele chorou e disse: não, nunca jamais. Olhe para o seu irmão e diga: Deus sabe como fazer as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. No versículo 5 diz assim, versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele mesmo, para sermos o que? Instrumento deles, para a adoção de filho. Quem é filho aqui? Dê glória a Deus. Por meio da palavra, ou por meio de Jesus, ou por meio da unção,
segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que você prospere. Qual é a vontade de Deus? Que você avance. Qual é a vontade de Deus? Que você esteja linkado aqui nesse lugar para esta fase seguinte, para essa estação seguinte, que Deus está sinalizando apostolicamente nessa manhã para você. Não adianta, porque se você não se linkar, as coisas não vão acontecer no tempo devido. Deus não vai se esquecer de você, mas esse é o lugar onde você vai receber a bênção, a bondade, o beneplácito de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia! Diga, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa palavra beneplácito, ela vem de uma palavra chamada euconia, né? Ou eucônia, ou não, é melhor dizendo, eudoquia, melhor dizendo. Não é eu não, é eudoquia. E essa palavra quer dizer escolha. Ele te escolheu para dar certo. Ele te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para essa nova fase. Oh, aleluia. Por isso que você não pode recuar. Oh, aleluia. Porque Deus não se alegra com aqueles que pegam no arado e recuam. Oh, aleluia. Vamos trabalhar. Vamos arar a terra. A terra está pronta, irmão. Eis que se plantando tudo dá. Oh, aleluia. Oh, nós somos aqueles que vamos arar, apalpar a terra. Oh, não existe melhor adubo do que a ovelha. Certa vez alguém foi confrontar o pastor Band acerca da doutrina, acerca da mensagem, e ele disse assim: você sabe que as ovelhas são inteligentes? Para um grupo de pastores, e a gente sentado ali aprendendo. Aí estava lá Gamaliel falando. E aqueles pastores, sim, ovelhas são inteligentes. Ele disse, então vou fazer uma pergunta para você, que era alguém que tinha a locução ou a voz. Se eu colocar um pasto seco diante dela, e eu colocar um bem verdinho do outro lado, e eu soltar essa ovelha, ela vai para o seco ou ela vai para o verde? Aí aquele pastor representante, mas lógico, pastor, que é para o verde. Então, é o que eu faço. Por isso que elas não estão querendo ir lá onde você está dizendo que eu estou tirando, porque lá não tem alimento. E aqueles homens ficaram mudos. Viraram as costas e saíram. Como quem diz, ele venceu. Nós não temos como corrigi-lo. Por isso que a vida na palavra vai te prosperar, vai te levar mais adiante, vai te conduzir a tempos de grande resposta. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra também quer dizer o que? Benevolência, bom intento. Deus tem bom intento sempre para mim e para você. Nunca recue diante das circunstâncias. Você pode pensar, pastora Mauri, você já tem 70 anos. Eu já disse aqui, eu vou pregar essa mesma mensagem quando tiver com 100. Ainda saltando. Eu vou fazer, Marisete não está aqui, eu vou fazer algo, tá certo? Eu ia dar uma cambalhota aqui. Porque quando eu estou pregando, ela fica ali, ó. Aí sabe qual é a minha técnica? Não olhar para ela, olhar lá para o fundo da igreja. Esse pessoal que está mais alegre lá atrás. Alô, aleluia! Aleluia! E com isso, a vida vai avançando. O propósito de Deus vai se cumprindo. Porque eu sei que eu não tenho o mesmo chamado que ela. Os chamados se completam. Um é mais restritivo, um é mais de correção e o outro é mais expressivo. Acredita, abriu a boca e falou, era como o apóstolo Bud, ele dizia, o cara dizia para ele, Deus falou comigo que eu vou botar o canto. Ele disse, bom, eu vou com você. Ele não ia perguntar, como é que Deus vai fazer isso? Não, creia tão somente e dê o passo. Porque às vezes se fosse perguntar, o cara criava condições para ele, né? Deus falou, o senhor é o apóstolo, e a condição é essa. Não, irmão, eu vou com você por pé. Já podemos agora mesmo, em oração, estar lá naquele lugar que você quer que Deus... Né? Porque o Deus que chama é o Deus que provisiona.
É o Deus que supre. Isso é o que é a palavra beneplácito. Amém? Diga, beneplácito. De sua vontade. Diga, o seu intento se cumprindo. Lembra que eu disse para você que aquilo que você orou, parte aconteceu, mas a parte maior, Deus está o quê? Por manifestar, e é nesses dias, será ainda nesta semana, coisas que você simplesmente clamou aos céus, honra tanto da parte da liderança, da parte desse pastoreio, Deus está dizendo, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua voz. Eu estive na cidade de Tiatira, na região da Bitínia, onde Paulo, por sua sabedoria e sua eloquência, foi, porque entendeu que era uma região onde ele podia alcançar muitas pessoas, mas uma vez ele chegando lá, Deus disse para ele, olha, o Espírito se revelou para ele e disse, olha, tem alguém clamando em outra região que não é a região da Bitínia, tem alguém lá na Macedônia, e simplesmente você não pode estar aqui, o que você tem que fazer aqui já foi feito, você precisa ir para outra margem. O que é a Macedônia hoje? A Europa. Paulo estava na Ásia Menor do primeiro século, e a Macedônia era a parte que hoje, atualmente, é o quê? Itália para cima. E ele disse, passa para outra margem. Eu estava dizendo para alguém, hoje de manhã, eu andei de Bérgamo, de ônibus, para Éfeso, e sabe o que aconteceu? É mais ou menos 250 quilômetros. Foi 3 horas e meia de ônibus. Paulo andou 11 dias para pregar a mensagem. A pé, incansável. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa simplesmente de barganhar com Deus, suportes. Bota o pé na estrada e comece a falar e as coisas vão acontecer. Um tempo de renovo chegará para a sua vida. Amém? Diga, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, quando o beneplácito da sua vontade opera sobre a nossa vida, ele faz convergir em nós, na dispensação da plenitude dos tempos, vírgula, todas as... Pergunta para seu irmão, o que é todas as coisas? Diga todas as coisas. Está englobado aí mais ou menos os seus desejos e anseios do seu coração? Ele disse que é nesse tempo, ou nessa dispensação, nesse tempo que nós estamos sinalizando, que ele chamou dispensação da plenitude. Essa palavra plenitude, ela vem de uma palavra no grego chamada pleroma. Essa palavra pleroma é a palavra que diz quando tudo o que precisa ser preenchido se estabilizará. As partes que ainda não foram, ainda plenamente ocupadas, serão ocupadas nesse tempo. Oh, aleluia! E aí ele faz uma comparação, é como um navio plenamente cheio. Um navio cheio. Cheio de quê? Tripulantes, marinheiros, remadores, soldados, tudo que é necessário para aquela época. O navio estava pleno, nós estamos aqui no navio, o navio vai se encher da plenitude. Oh, aleluia! E o mais importante é de onde essa palavra veio. Ela veio, a palavra pleroma, ela veio da palavra plerou. E você sabe o que quer dizer plenitude? É uma palavra composta no português, né? Pleno de atitude. Lá vem a mensagem do apóstolo Bud, ele dizia que nos aviões antigos tinha um pontinho preto na frente, no bico, na frente da cabine, tem tipo uma ventinha com uma coisinha preta. Ele diz que a atitude é aquilo, quando a atitude está para cima, ele decola e vai embora. Quando a atitude está para baixo, ele vai ficar sobre a terra, ele vai aterrissar. Então está dizendo, você está pleno de atitude. Quando o pleroma ou a plenitude de Deus está sobre a sua vida, você vai cada vez mais subir. Diga subir, subir. Ou até estabilizar, irmão.
Chegou o tempo de estabilidade ministerial, chegou o tempo de estabilidade financeira, ou chegou o tempo de estabilidade recursal para a sua vida. Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Eu disse para vocês que a palavra pleroma vem da palavra plerou. E essa palavra plerou quer dizer preencher até o máximo. Pleroma diz que preenche aonde há o quê? Espaço para preencher. Já plerou quer dizer preencher até transbordar. Amém? Ou fazer abundar. Fornecer, suprir de forma liberal. Oh, aleluia. Ter em abundância. Oh, aleluia. Está plenamente abastecido. Oh, aleluia. Irmãos, aí quando essas coisas acontecem, é o que está escrito exatamente, né, no capítulo 15, Paulo faz uma oração que vocês estão tão bem, em fé, em suprimento, em provisão, e ele diz assim, por isso eu também tenho ouvido acerca da vossa fé, que há entre vós. Versículo 15 do capítulo 1. Por isso também tenho ouvido a fé que há entre vós, oh, aleluia, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Quem são santos aqui, dê glória a Deus. Ele disse, então não cesso da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno, oh, aleluia, no pleno, essa palavra pleno, ela vai dar o quê? Plenitude, vai ser pleroma ou plerô. Olha para o seu irmão e diga, ele veio da Grécia também, eu vou dar uma palavra grega para você, o plerô de Deus na sua vida, diga para ele, oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu não estou falando pleura, eu estou falando plerou. Oh, até o pleno conhecimento dele. Palavra epignosis. Oh, aleluia! Um conhecimento que eu é que preciso buscar. Gnosis é um conhecimento que vem de uma esfera superior, maior, mas a epi é algo que eu tenho, que eu anseio, desejo de busca contínua. Oh, diga pleno conhecimento dele, oh, aleluia! Oh, aleluia! Que é um conhecimento, esse conhecimento que eu busco, porque eu sei discernir o que é bom para mim e o que não é. O texto, né, diz que essa epignose é o conhecimento preciso e correto acerca da minha relação ou da minha interação com Deus. Amém? Oh, aleluia! 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Diga para o seu irmão, irmão, você é rico e não sabia. Diga para ele, você tem uma herança e não tomou posse? Toma posse disso? Aleluia! 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Oh, aleluia! Qual a suprema grandeza do dunamis de Deus na sua vida? Pá! Oh, poder explosivo, irmão! Diga, Deus está detonando. Diga, Deus está abalando. Oh, aleluia, as coisas velhas para o novo chegar.
Você sabe, você mora numa cidade de pedra, você sabe, vez por outra você passa e você não vê o edifício que outrora você viu. E você vai simplesmente perguntar para alguém, diz, faz 3 dias que ele foi implodido. Porque aquela área era nobre e era um bom espaço, e eles querem fazer algo maior. Não sei se você está entendendo, leva isso para o espiritual. Deus quer fazer algo maior. E Deus precisa de você como pioneiro. Para que a história não se apague. Para que a história sempre seja o quê? Ativa, renovada, dia após dia. Porque o diabo, mesmo na sua astúcia, nunca venceu os filhos de Deus. Porque eles estavam sempre com a história, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão e do Deus de Isaac, lá no íntimo do coração dele, no pergaminho do coração. Aí quando o inimigo chegava para dizer, olha, a história ficou para trás. Não, está real. O que Deus fez aos pais, ou aos patriarcas, o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac é o mesmo Deus que opera hoje ainda com mais magnitude, numa nova aliança, num novo tempo, coisas maiores acontecendo, irmão. Oh, aleluia! Suprema grandeza de seu poder para com os que cremos. Quem crê aqui, dê glória a Deus. Segundo a eficácia da sua força. Amém? Ou se você não tem força para prosseguir, peça a Deus que Ele dá. Fale a palavra e as coisas começam a acontecer. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. 16 anos, irmão, não é 16 horas, 16 dias, 16 meses. É uma trajetória. No próximo domingo, nós teremos uma grande festa aqui. Eu vou estar aqui de novo. Você se alegra com isso? Mas tem algo novo que eu vou dizer para você, mas eu não vou estar só. O apóstolo do ministério vai estar aqui também. Oh, aleluia! Aleluia! É por isso que nós estamos fazendo uma palavra apostólica para um fundamento de preparação. Porque o maior está por vir no domingo seguinte. Você compreende isso? Ele não vai estar, a gente só vai mudar a ordem do culto. Eu já conversei com o pastor e ele nos deu a permissão de eu poder explanar para você. Você pode convidar, a gente vai fazer essas paredes ruir aqui. Vai utilizar a capacidade máxima de cadeira. Se não tiver cadeira, a gente fica em pé, a gente dança. Uma vez eu fui a um culto na Bolívia, 3.000 pessoas, eu procurei as cadeiras, não tinha uma, mas eu só via aquelas mulheres de saia, as cholitas dançando para lá, dançando para cá, e eu procurava as cadeiras, não tinha. Ele disse, se você botar a cadeira, só vai caber 800 pessoas, 3.000 em pé, é mais fácil, irmão. Glória a Deus. Amém. Então a gente vai transferir o culto para a tarde, o pastor permitiu. O apóstolo não vai poder vir de manhã, porque de manhã ele está dando uma conclusão à conferência do Centro-Oeste ali em Brasília. Que a nossa conferência começa no dia 22, quinta-feira, 22, quinta-feira da semana que se inicia amanhã, ou está se iniciando hoje. Então ele vai estar conosco aqui. E ele vai anunciar coisas. Aquilo que os seus ouvidos não ouviram ainda. Aquilo que os seus olhos não viram. E aquilo que a sua boca não professou e ainda não desceu ao seu coração. No próximo domingo, Deus nos revelará pelo Espírito. Aleluia! Estou criando expectativa em você. Mas eu digo que vai ser bom. Mais que bom. Oh, aleluia! Posso contar com você? Então amanhã eu vou estar entrando em contato com eles, dizendo tudo está acertado.
Se mova aí que nós já nos movemos do lado de cá. Não é isso, pastor? Então ele vai estar conosco. Domingo é dia 25. No sábado eu tenho uma reunião grande, 350 pastores. E eu até disse ao pastor que eu vou anunciar, por isso que eu estou dizendo que vai vir gente. Eu vou convidar os pastores, são 350 pastores. Eu digo, olha, se você tem alguma link de afinidade, o pastor Francisco já lhe abençoou na sua escola, no seu rema, a ministra Tereza, então você vai estar lá, porque Deus vai estar anunciando coisas grandes e poderosas acerca da fase seguinte desta igreja, desse povo, e você precisa estar lá para testificar e testemunhar que o que foi feito até agora foi feito segundo uma graça, segundo uma sabedoria no Espírito, mas precisa entrar para a fase seguinte. Você está me entendendo? Aleluia! Aleluia! Estou notando que você está bem leve agora, está até flutuando na cadeira. Eu estava contando para o pastor que eu nunca andei de trem bala. E eu fui de Paris para Bruxelas, que é na Bélgica, e de Bruxelas para uma cidade chamada Bruges. E aí eu decidi para conhecer o que é o trem elétrico. Eu me apavorei, porque eu olhava no monitor, eu sentado numa cadeira e jogando, brincando. Lá na família a gente gosta de brincar de carteado, não é apostado não, é buraco. Mas de vez em quando a gente aposta um pouquinho. Irmãos, as cartas nem se mexiam, 286 quilômetros sobre os trilhos. Diga uau! Diga, o trem passou, mas um trem novo chegou. Se tiver mineiro aí, está entendendo o que eu estou dizendo. Olha o trem, que trem bom, que trem bom. Tem mineiro aí? Diga, Deus é bom demais. Aleluia, vamos concluir isso aqui. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí eu também vou estar para dar o suporte para ele, no que for necessário, juntamente com o pastor. E eu sei que será um tempo maravilhoso. Amém? Muitos pastores vão estar aqui conosco. Eu estou crendo assim. Para a gente fazer um momento bem singular, bem nesse momento conclusivo, que será o último culto, o último domingo do mês, E aí, 16 anos, fechando com chave de ouro. Amém? Aleluia. E quando a gente fala em chave de ouro, a gente está percebendo que é glória maior, Amém? Glória a Deus. Diz assim, o qual ele, o Senhor em Cristo, aleluia, nos fez, ele que ressuscitou dentre os mortos, e Deus o fez sentar à sua direita, e você está sentado nele com ele, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século, não só na fase 1, mas também na fase 2, não só na estação anterior, mas na estação seguinte. Aleluia! A Bíblia não está fundamentada em cima de eras, épocas, estações. Então, tudo na nossa vida, mesmo ministerial, tem o quê? Momentos que nós vivemos estações diferentes. E eu me lembro lá em Barbacena, quando eu pastoreava, era bom demais. E eu pastoreei, eu fui co-pastor do pastor Guto, eu fui co-pastor do pastor João Roberto, eu fui co-pastor do pastor Bud, eu fui co-pastor do pastor Raul, que era um pastor médico da nossa igreja sede. E depois Deus deu asa para mim. Eu voei para uma fase seguinte, eu fui abrir uma obra em João Pessoa, ou dar continuidade a uma obra que ela estava fragilizada,
né? Eu não sei se já contei essa história para vocês. Essa obra, né, tinha, né, 29 mulheres e só 2 homens, né? E eles eram bendito o fruto entre as mulheres, né? E aí eu comecei com a Marisete a orar. Se aquela mulher tem família, a família vai chegar aqui. E nós começamos a orar, né? E eu fui dar essa notícia para o pastor Bird, que eu estava dando uma ajuda para Guto, que ele queria Consuelo e entrar dentro do contexto missionário. Eles tinham marcado com Simon uma viagem para a Bolívia naquela época. Isso eu estou falando algo do ano de 1995, 96. Aí, né, eu fui, né, gostei da obra, e no ano 2000 eu oficializei o pastor que eu ia para lá. Ele disse, não é de Deus. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tem 29 mulheres. Vamos entregar para Valnice Milhomes. Eu digo, por quê? Porque se tem mulher, ela é Milhomes, o problema está resolvido. Eu disse, pastor, mas eu já orei e Deus deu a direção de que a gente vai orar para, né, os homens chegarem daqui. Ele era brincalhão assim também. Por isso que o ministério não é essa coisa de seriedade, né, né, cara de vaca na puteira, como ele falava, né? E aí ele disse, mas eu não quero que você vá. E eu disse, mas eu já fui substituir Guto diversas vezes e existe uma inclinação de Deus para que esse plano se cumpra. Ele disse, quem sou eu para... né? E aí 2 anos depois eu levei ele na minha casa lá. Ele disse, sabe por que eu não queria? Por 2 coisas. Porque eu acho bom quando você está perto de mim, porque você fica calado e depois quando você fala, a sabedoria flui de você e me ajuda muito. E a segunda é que eu mandei fechar aquela igreja e você não deixou fechar. Ela hoje é uma igreja próspera. Aquela igreja de 29 mulheres e 2 homens chegou a 600 pessoas. Eu estou falando acerca de algo que Deus está fazendo para cá. Chegou a 600 pessoas. Quando chegou a 600, era o limite do templo. Eu derrubei tudo que é coluna, tudo que era espaço para caber, né, pessoas. E quando chegou, Deus disse, agora é o seguinte, comece a ir para os bairros. E daquela igreja surgiu 11 congregações. Aí estava eu e aquele homem de Lucas, regala-te alma. Prepara os teus campos, porque agora simplesmente eu vou manifestar a grande colheita. E aí quando foi 1 ano depois eu fui chamado no ministério. E eu perguntei, será que eu errei em alguma coisa? O pastor me disse, olha, aquilo que eu não consegui fazer em São Paulo, eu sei que você vai fazer. Eu disse, pastor. E aí eu conversei com o Marisete, mas o pastor está me direcionando para São Paulo, deixar tudo que a gente construiu aqui. Aí Marisete disse, faz 2 anos que Deus já falou comigo acerca da gente ir. Eu digo, então eu que estou atrasado. Aí eu disse, vamos para lá. E decidimos ir para lá. Sim. Ele disse, você tem 1 ano para você fazer todo o processo de emancipação, congregações que podem se tornar já, e tem pastores, tornem obras, né, plenas, né, e aquelas que são menores, você vai agregando uma por uma. Eu passei 1 ano fazendo todo esse trabalho. E depois que terminei o trabalho, né, isso foi no ano de 2011, 2012, tudo estava plenamente resolvido. O grupo de louvor pode subir aqui. E aí simplesmente vim para cá. Cheguei aqui em janeiro de 2013. E estou aqui até agora. Eu posso até testemunhar algo para você. Eu estava aqui quando ele partiu para o Senhor. O Guto ligou de madrugada, chorando, angustiado. A gente sempre foi muito amigo. O Guto morou, ainda solteiro, de frente da minha casa, em Campina Grande. Casou e a gente alugou um apartamento, a gente era do dia a dia. Vi todas as filhas dele nascer. E a gente sempre dando suporte, ajudando, com a experiência que a gente tinha. E aí, quando chegou o tempo de Deus para a nossa vida, a gente estava convicto de que estávamos agradando ao Senhor em todas as coisas. Então, aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele como Supremo Pastor, agrada a Ele. Amém?
não se preocupa com isso. Amém? Aí viemos para cá, continuamos aqui. E eu por mim e por meu coração, o coração da minha esposa, porque os filhos já estão todos casados, cada um tem sua linha de atuação. Todos estão engajados no ministério, isso foi o legado que nós deixamos para ele. Não deixamos nem ouro, nem prata, mas deixamos exatamente o quê? A capacidade de decisão e disciplina para cumprir o plano e a vontade de Deus para a vida deles. Então, hoje é uma autoridade da diretoria do ministério, né? É supervisor como eu, né? Eu trabalhei muito para chegar à supervisão, ele foi muito fácil. Já existia uma estrada, né? E ele ainda foi mais longe, que ele supervisou na África, ele supervisou no Brasil e ele supervisou nos Estados Unidos, por causa que ele tem o domínio da língua. Eu só falo em língua e interpreto. Glória a Deus. E a gente nunca queria sair daqui. E quando fomos convocados da parte dele, o ano passado, fazia 2 anos que a gente fazia esse namoro, eu disse, eu posso estar com você em Campina Grande e voltar à base, como sempre estive disposto. E aí eu contei para ele acerca de quando eu fui daqui para o velório do pastor. Dentro de mim eu pensei, eu estava de lado do caixão do pastor, eu disse, pastor, aquilo que eu disse com palavras para Deus, o Senhor ouviu. Eu acho que chegou o tempo. Agora eu não tenho mais uma obrigação, né, de permanecer rendido, entregue, né, falando ali em espírito ao lado dele. Então, como eu estava falando em espírito, o mesmo espírito disse, você não está servindo a esse homem que parte, você está servindo a uma visão. Ele veio para mim, mas a visão permanece. E a visão agora representa muito mais de você. É como o tempo que Deus tem para esta igreja. Essa igreja representa muito mais de você. Você fez o que fez até agora aqui, você fez com afinco, com dedicação. Deus vai dar uma graça e aumentar suas forças e liberar um dunamis, como eu disse, sobre a sua vida, para você fazer abundantemente mais. E daquele dia em diante, já faz 12 a 13 anos que o pastor partiu. E eu sirvo a Guto numa intensidade maior do que eu servir a ele. E não me cansa, porque a graça aumentou. Existe uma graça que me banha dia após dia. O requisito que eu disse a ele, eu vou ficar perto de você. Mesmo que eu não faça nada, você só quer que eu esteja perto. Eu não vou ocupar a função nenhuma. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá, mas já estou morando lá. Faz 2 meses. Nesses 2 meses eu fiquei mais fora do que dentro lá. E eu disse, eu não posso deixar São Paulo. São Paulo, Deus escreveu nos pergaminhos do meu coração e do coração de Marisete, a estar com eles até que tudo se cumpra. Você entende isso? Vamos ficar de pé. Pai, obrigado. Nós somos tão gratos, Senhor, porque você nos colocou acima, Pai, de todas as coisas. Você nos deu a posição de estar sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro. Pai, obrigado, porque já seja aquela cruz, tudo se consumou e você já fez, e você já pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, diga todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Veja que aparece uma palavra aqui, na minha Bíblia está grifada, plenitude. Lembra daquela palavra, plerô, ou pleroma? Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, levante suas mãos, vamos louvar e adorar o Senhor.
Oh, aleluia. Vamos ministrar um cântico. Oh, aleluia. Teu amor me alcançou, tua luz em mim brilhou, uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou, sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decidir não avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas que vive em mim. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Só Vamos vai fazer um vibrato. Só vai melhorar, um vibrato. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar. Vai melhorar, só vai melhorar. Eu não Vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar.